Olá, amigos do canal Recado da Fiel. Hoje novamente falarei sobre mais um episódio. Aliás, sobre um personagem muito especial. Eu chamo de personagem porque foi um cara extremamente decisivo, ídolo de muitos corintianos, um jogador realmente que dentro do campo, pelo menos é o que conta para mim, dentro do campo foi fundamental para a história do nosso time. Hoje eu vou falar sobre Marcelo Pereira Sursim. Isso, gente, eu vou falar sobre o Marcelinho Carioca. Da sua importância, da sua chegada, da sua trajetória e das conquistas que ele teve com a nossa camisa. Então, antes de entrar diretamente no episódio, eu gostaria muito, se você não tiver inscrito no canal, que você se inscreva aí embaixo, é só clicar em inscrever-se e você vai poder ver mais de 50 episódios que nós já temos gravados aí, que já foram lançados, falando sempre um pedacinho da nossa história, são curtos, não são cansativos, e que você realmente consiga alimentar mais um pouquinho da sua história em relação ao nosso time. Bom, como eu disse, o Marcelinho Carioca, nascido no dia 31 de dezembro de 1971, na cidade do Rio de Janeiro, começou sua trajetória como futebolista, como jogador de futebol, em 1986, jogando pelo Madureira, isso, um time do subúrbio carioca, de 86 a 87. Posteriormente, em 88 a 93, ele joga no Flamengo, e ele surge numa geração realmente de craques do Flamengo, como Djalminha, Júnior Baiano, ele surgindo, Nelly surgindo, realmente era uma geração muito forte, e o Flamengo realmente foi um destaque muito grande nessa geração de jogadores que surgiram. Só que em 1993, no final do ano, ele soube, através do dirigente do Flamengo, que estaria se transferindo para o Corinthians, onde estava contratando esse jogador. E disse até pela própria boca dele, pelos dizeres dele, que ele não gostaria de sair do Flamengo. Ele queria continuar no Flamengo, ele tinha uma identidade muito grande com o time, tinha o seu ídolo lá ainda, né, como uma base do seu esteio ali, que era o Zico. Foi nele que ele se baseou as cobranças de falta, foi com ele que ele aprendeu a cobrança de falta. Então ele relutou muito, mas acabou vindo para o Parque São Jorge. Veio para o Parque São Jorge, foi recebido realmente com muita discrição, porque o Marcelinho realmente ainda era um jogador que não tinha se firmado tanto assim no Flamengo, mas era mais uma oportunidade, era mais um jogador que viria para se juntar aos outros que tentariam novamente elevar o nome do Corinthians para novas conquistas, já que o Corinthians tinha sido campeão pela última vez, campeão brasileiro em 1990, e até 94 já não tinha mais ganho título algum. Então ele chega e participa da primeira partida dele, uma partida amistosa, no dia 19 de janeiro de 1994, contra o Comercial, uma vitória de 1-0, no qual ele foi muito discreto, mas sim, depois de 4 dias, aí no dia 23 de janeiro de 1994, ele faz a sua estreia como oficial no Campeonato Paulista, uma vitória contra a Portuguesa de 3-1, no qual ele faz o seu primeiro gol, um gol de falta. Ele faz 1-0 logo no começo do jogo, um dos seus 57 gols de faltas que ele já fez com a camisa corintiana. Interessante, pessoal, que o Marcelinho é o 15º jogador que mais assistiu nossa camisa, 433 jogos com a camisa corintiana. Ele é um dos artilheiros da nossa história, está no top 10, com 206 gols, 57 deles de gol de falta, realmente gols importantes, importantíssimos, gols decisivos que ele fez em cobranças de falta. Realmente ele era um cirúrgico, né? Eu diria que ele jogava de compasso e régua, porque a precisão dos seus passes, a precisão das jogadas que ele fazia, os lançamentos, as cobranças, o efeito que ele batia na bola, devido ao seu pé pequeno, conhecido como pé de anjo, exatamente por isso, ele era muito preciso. O Marcelinho Carioca realmente tornou-se uma das esperanças do Corinthians nos jogos, nas disputas. Tanto é que ele é um dos jogadores que mais títulos venceu com a nossa camisa, foi fundamental, foi importante em todos os sentidos. Formou uma geração de torcedores realmente que começaram a ir aos jogos do Pacaembu, no Morumbi, ou mesmo fora de São Paulo, quando o Corinthians jogava em outros domínios, realmente as pessoas iam para ver o grande Marcelinho. O Marcelinho que surge numa geração de jogadores que não eram tão expressivos assim, mas depois ele vai jogar num time fantástico de 98, 99, 2000, um time realmente que merecia, nesse momento, ter ganho a Libertadores da América e não conseguiu. Parou 2 vezes contra o Palmeiras, mas foi um time fantástico. É o time que ganhou o primeiro título mundial, né, pela FIFA, em 2000, com participação decisiva do Marcelinho Carioca, aqui nos Jogos de São Paulo e também no Rio de Janeiro. Então o Marcelinho, de fato, foi um jogador marcante,
marcante na nossa história, muito importante e fundamental. Marcelinho foi tão fundamental que ele conseguiu 10 títulos, como eu disse para vocês anteriormente. Ele foi campeão paulista em 1995, 97, 99 e 2001. Ganhou os campeonatos brasileiros de 98 e 99, bicampeonato. Ele ganhou a Copa Bandeirantes em 1994. Ele ganha o troféu Ramon de Carranza em 1996. Ganha a Copa do Brasil de forma invicta em 1995. Realmente foi um jogador assim de uma importância fundamental. Ele levou a nossa moral, ele levou nossas conquistas. Depois de muito tempo, voltamos realmente a sorrir, a ter um time muito competitivo, e ele era o cara decisivo. Juntamente com jogadores fantásticos que ele jogou na época, como o Ricon, como o Vampeta, como o Ricardinho, como o Luizão, como o Edilson, como o Gamarra. Mas ele era o cara decisivo, principalmente nas bolas paradas. Ao ponto de 1995, uma final, depois de 3 sucessos que foram a decisão do Campeonato Paulista de 1993, a decisão do Campeonato Brasileiro de 1994 e o Rio-São Paulo de 1993, que nós perdemos 3 vezes seguidas as decisões para o Palmeiras, ele muda essa história em 1995. Marcelinho realmente foi muito decisivo, muito importante naquele campeonato, e aquele gol que ele faz de falta na época do goleiro Veloso, né, com o Milha ali embaixo da trave, quando o Corinthians perdia por 1-0 o gol do Nilson, o mesmo Nilson que jogou com a nossa camisa também, o Nilson que trabalha na nossa base. Ele empata o jogo com uma cobrança de falta magistral, depois o Elivelton na prorrogação faz 2-1, e enfim o Corinthians tira aquele peso, sabe, aquele peso enorme, aquele fato de não ganhar do nosso rival em jogos decisivos naquele momento, né? O Marcelinho, ele faz a sua última partida com o Corinthians em 2010, já numa despedida, né? Ele se despede do Corinthians num amistoso contra o Huracan. Depois de muito tempo, ele teve idas e vindas, né? Teve muitas polêmicas também, mas isso aqui não conta no nosso canal. Acho que o que conta aqui realmente é o reconhecimento e a referência a um dos ídolos. Eu, particularmente, tenho 3 ídolos no Corinthians que eu considero pilares. Muitos são meus ídolos, muitos. Mas os mais importantes para mim, eu defino. Primeiro, o Rivelino, o craque. Para mim foi o craque, o cara que botava a bola onde queria. Era realmente um cara fantástico. E era uma esperança que nós tínhamos um tempo tão duro, que é a época que nós tivemos do tabu contra o Santos e também sem ganhar o Campeonato Paulista. Depois veio o gênio, o Sócrates. O Sócrates também foi um gênio, um cara genial. Mesmo nas suas condições físicas não ideais, mas mentais, intelectuais, fundamentais dentro do campo, foi realmente um personagem importantíssimo da nossa história. E o terceiro, que seria aquele cara decisivo, aquele cara oportunista, aquele cara que não perdia oportunidade, Marcelinho Carioca. Então, para mim, eu coloco num patamar esses 3 jogadores ali em cima, que eu vi jogar, que realmente foram importantes e fundamentais para a nossa história. Então, eu queria falar sobre esse episódio, falar sobre a importância desse gênio. Para mim, foi um gênio. Eu tive a oportunidade de fazer uma partida comemorativa dentro do Parque São Jorge, já no ano de 2013, em que ele jogou com um time, eu joguei em outro. Eu tenho uma foto com ele que é fundamental, importante. E realmente foi um prazer imenso estar do lado desse ídolo, ver esse cara jogar na minha frente. Inclusive, ele fez um gol de falta nessa brincadeira que nós fizemos nesses amistosos na Fazendinha. E foi muito legal, cara. Foi muito importante estar do lado dele, ter visto esse cara jogar, ter vibrado com seus gols, que foram importantes e fundamentais para a nossa história. Então, Marcelinho, muito obrigado, cara. Muito obrigado por você ter vindo para o Corinthians e você ter nos representado mesmo. Eu considero você um matemático dentro de campo pela sua precisão, pela sua inteligência, pelo aquele gol fantástico contra o Santos na Vila Belmiro, no goleiro Edinho, filho do Pelé, né, no canto esquerdo da meta do Santos, ali no gol de fundo. Marcelinho, você deixou muitas saudades e você vai ser eternamente lembrado e eternamente dentro dos corações alvinegros, tá bom? Então é isso, eu gostaria de passar esse episódio para vocês, falar sobre esse personagem importante. Se vocês gostaram desse episódio, por favor, deixe aí seu comentário, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho, tá bom? E compartilhe com seus amigos. Um abraço a todos e vai Corinthians! Vamos,